Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim para ele: você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Sabe por quê? Porque aqui o Senhor ordena a bênção. E esta noite Ele vai ordenar uma bênção sobre a sua vida. Olha bem nos olhos dele, diz assim: creia. Creia. Responde. Aleluias. Amém? Nós somos do povo que crê. Por isso nós cremos no poder e na manifestação do Senhor. E Ele vai se manifestar, ou melhor, Ele vai continuar se manifestando no nosso meio. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia. Eu pediria que você abrisse nesta noite no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 8. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, e a partir do verso 1. Samuel acumulava 4 funções. Samuel, ele era profeta. Samuel, ele era juiz. Samuel, ele era sacerdote e também rei. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Nós podemos talvez dizer que entre Moisés e o rei Davi, Samuel tenha sido o personagem bíblico mais importante. Amém? Leiamos, diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhes disseram: veja, estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora, pois, um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Amém? Nós ouvimos muitas histórias, né, de pessoas, de traumas de rejeição no parto, trauma de rejeição na infância, traumas e mais traumas, angústias e mais angústias. E nós vemos que o povo de Israel, de uma maneira ativa e não passiva, de uma maneira contundente, eles tomam uma atitude. Lá em Êxodo, quando o Senhor os tira do Egito, da escravidão, porque eles eram escravos em Israel, eles, depois de atravessar o Mar Vermelho,
Inclusive, eu gostaria de fazer agora aqui uma menção. Que os cientistas agora estão... Antes era dúvida, né? Falava que não era bem daquela maneira, né? Que o povo de Israel não poderia ter passado entre o Mar Vermelho. Agora os cientistas chegaram, depois de alguns anos de pesquisas, de algumas pesquisas, eles chegaram à conclusão de que o vento naquela região, ele tinha tanta força que, como está na Bíblia, o vento soprou a noite inteira e fez paredes das águas. E no meio estava seco. E que quando Israel chegou do outro lado, já pela manhã, o vento parou de soprar e as águas se fecharam. Uma coisa que nós já sabíamos, né? Pela Bíblia, os cientistas agora chegaram, estão comprovando esse fato, não é essa história, esse fato de que o mar se abriu e Israel passou. Logo após esse evento, quando Israel chega do outro lado, e que o povo judeu observa o mar se fechando e engolindo todos os egípcios, porque a Bíblia diz que todos pereceram, nenhum egípcio se salvou, que perseguia Israel. Eles chegam do outro lado e eles adoram a Deus. E no capítulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que a minha memória já não é tão boa. No capítulo 15, no verso 18, eles dizem que o Senhor é o rei deles e o será para sempre. Eles abrem a boca porque eles estão felizes pelo livramento. Talvez a gente seja assim quando nós estamos felizes com Deus, quando Deus está nos abençoando, quando Deus está nos dando aquilo que nós desejamos, que o nosso coração, que a nossa alma almeja, nós falamos: nós jamais te deixaremos, nunca eu vou sair da presença do Senhor. Quando nós estamos felizes, quando nós estamos recebendo tudo aquilo que nós desejamos, quando aquele menino que você quer namorar começa a olhar para você, você fica feliz com Deus. Aí você fala: Senhor, é por isso que eu te amo. Mas quando as coisas começam a não acontecer da nossa maneira, de acordo com o nosso julgamento, de acordo com a nossa vontade, então nós já passamos a não amar a Deus. Aquilo que Ele fala aqui não é bem assim, não é bem daquela maneira, porque nós achamos que nós temos capacidades 1000 de interpretar a Bíblia. Eu quero dizer para você que a única que interpreta a Bíblia é ela mesma. Então nós começamos a discordar dos pensamentos de Deus. Nós começamos a discordar da palavra de Deus. E achamos que nós apenas estamos sendo críticos. Nós apenas estamos julgando. E não olhamos para dentro de nós e não reconhecemos em nós atitudes como essa que nós estamos lendo, que nós estamos detectando aqui, né, nesta passagem bíblica, nesta noite. Aí o povo de Israel, quando chegou, quando foi liberto, eles falaram. Você pode ler na sua casa depois. Vamos ler, né? Vamos ler. Êxodo. Capítulo 15. Porque às vezes a gente fala assim: lê em casa. Difícil, né? Lê em casa. 15.
Vamos ler a partir do verso 16. Diz assim, ó: sobre eles cai espanto e pavor. É Êxodo capítulo 15 e no verso 16 que eu estou começando a ler, tá? Diz assim, ó: sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Quem reinará? Quem disse isso? Quem disse isso? Israel. Israel que agora chega para Samuel, que é o juiz, que é o rei que Deus colocou sobre aquele povo, que é o sacerdote, que é o profeta de Deus na terra naquela época. Eles chegam para Samuel e falam: olha, Samuel, você já está velho, você já passou, cara. Você já era. Não te queremos mais. Você não nos serve mais. A Bíblia diz que Samuel foi juiz de Israel até o dia da sua morte. Mas aquele povo não o queria. Aquele povo chegou e falou: olha, as tuas ideias já estão ultrapassadas. Os teus pensamentos já estão ultrapassados, sendo que Samuel era profeta do Senhor. Samuel falava aquilo que o Senhor colocava na boca dele. Mas aquele povo não o queria mais. E eles chegaram e disseram: olha, Samuel, você já está velho, os teus filhos não servem, os teus filhos não são como você. Nós queremos um rei. O povo lá, a outra nação tem rei, nós queremos também. Eu quero acreditar que Deus não havia colocado um rei ainda sobre Israel, porque ele era o rei, e todo rei das outras nações era uma figura de idolatria. Todo rei se achava o Deus. Todo rei queria ser colocado no lugar de um Deus. Queria ser adorado como Deus. E esse povo então começou a olhar que as outras nações tinham um rei. E eles queriam um rei que os governasse. E aquilo, quando eles chegaram e falaram aquilo, porque Samuel conhecia Deus. Desde pequeno Samuel cresceu no templo. Desde pequeno Samuel conhecia o Senhor. Desde pequeno Samuel conhecia a vontade de Deus. Por isso aquela palavra entristeceu Samuel. A palavra de Deus diz que Samuel ficou triste com aquele pedido. Nós queremos um rei que governe sobre nós. Eles haviam dito que o Senhor reinaria para sempre. Talvez você já tenha feito votos, já tenha feito promessas para o Senhor, mas hoje já não serve mais. Hoje você cresceu muito. Hoje você conhece a Bíblia. Hoje você faz cursinho pela internet de teologia. Hoje você faz cursinho pela televisão. Hoje você sabe oratória. Você tem performance. Hoje já não serve mais para você esse Deus.
E aquele povo não queria mais esse reinado eterno sobre eles. Eles queriam um rei que governasse sobre eles. Na sequência desse texto, o Senhor vai falar para eles, vai explicar do custo de um rei. O Senhor vai falar que eles vão trabalhar para pagar as despesas do rei. O Senhor vai falar que Ele vai tomar os filhos dele para trabalhar no exército para o rei. Vai pegar as filhas para trabalhar de cozinheira, faxineira, perfumista nos palácios do rei. Vai falar que eles vão plantar e o rei é que vai colher para alimentar a sua corte. Mesmo assim, eles voltam e falam: não, deixa a gente experimentar. Nós queremos isso para nós. E o coração de Samuel estava doendo. O coração de Samuel estava abatido. Samuel estava triste. E ele vai conversar com o Senhor. Meu amado, quando você está triste, insatisfeito, descontente, não vá falar com o seu vizinho. Não vá abrir o seu diário online, o Facebook, e contar lá que você está triste, que você está chateado, se sentindo infeliz. Porque nós temos um Deus que quer conversar, que quer saber da sua vida. Ele quer saber como está o seu dia, como está o seu coração, como está a sua mente, como estão os seus planos. Mas nós preferimos não contar para Ele. Nós preferimos contar os nossos planos, os nossos projetos no Facebook. Samuel foi conversar com Deus. Samuel ficou abalado. Samuel ficou chocado. Samuel ficou triste profundamente. E ele foi conversar com o Senhor. E aí ele chega e ele conta aquilo para Deus. E ele relata essa chocante e desprezível intenção daquele povo. E o Senhor olha para ele e diz: Samuel, faz o que eles pedem, Samuel. Samuel, ele ungiu os 2 reis de Israel. Ele ungiu Saul, que foi o primeiro rei, e ele ungiu o rei Davi. E aí o Senhor diz para ele: vai, Samuel, faz o que eles querem. Porque na verdade, Samuel, eles não estão rejeitando você. Não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles rejeitam, é a mim que eles não querem que eu governe sobre eles. Eu que os tirei da terra da escravidão. Eu que os conduzi com muitos milagres. Eu que os livrei da servidão. É a mim que eles estão rejeitando, Samuel. Mas mesmo assim, a misericórdia do Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele vai falar: alerta-os. Fala para eles que um rei os escravizará. Que o rei tomará o seu ouro, a sua prata. Que o rei tomará as suas mulheres, os seus filhos. E eu não. E mesmo assim, aquele povo voltou com a mesma intenção.
dá-nos um rei, dá-nos um governante, dá-nos um tirano. Talvez você seja um desses que prefere um tirano arrancando, te esfolando. Talvez você seja um desses que despreze o Senhor, que despreze o governo de Deus. Ah, não, eu não desprezo o governo de Deus, mas eu não concordo, não aceito isso da Bíblia. Não é bem assim, não aceito essas leis, porque isso aí não é da Bíblia, não. Isso aí foi acrescentado depois. Você agora é um sabidão, você sabe o que foi acrescentado. Que nessa noite você não seja um dos que rejeita o governo de Deus neste lugar. Que nesta noite não sejamos hipócritas diante de Deus. Que não sejamos daqueles que aparentemente se mostram confiantes, mas assim como eles rejeitam o governo de Deus neste lugar. O Senhor disse: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, Samuel. Não é você, Samuel, é o meu governo, é a minha lei, é a minha vontade que eles estão rejeitando, Samuel. Feche os seus olhos. Abaixa a sua cabeça.